Muito boa tarde, pessoas queridas de todo o meu Brasil e de fora também, seja onde for que vocês estejam assistindo. Muito boas-vindas a mais um evento, mais uma edição da Python Brasil, esse evento maravilhoso que já ganhou meu coração, já tem algumas edições. Meu nome é André Ferreira, eu serei o host dessa apresentação. É uma honra estar com todo mundo aqui, né, representando o Thiago aqui na trilha Angelica Ross. Bom, eu sou um homem branco, tenho cabelos longos, estão amarrados com um coque, estou usando um óculos retangular e tenho bigode e barba, por fazer. Estou usando a camiseta cinza clara, fones de ouvido e tenho tatuagens nas mãos e no pescoço. Bom, antes de continuar, vamos falar um pouquinho da parte social da Python Brasil. Então, hoje estamos aceitando doações aí para a ONG Mães da Favela. Temos duas opções para doação. Primeiro, a gente tem um QR Code que deve estar aparecendo em algum lugar na tela. E a segunda opção, vocês podem doar pelo Eventbrite também. Ok? Apareceu o QR Code. Tá aí. Hoje vamos bater um papo com Thiago Ferreira. Para mim é uma honra estar de host aqui dessa palestra do Thiago. Vou dar um spoiler aqui, Thiago é meu irmão, então é uma honra estar na Python Brasil anunciando o Thiago. Então tá, Thiago trabalha com desenvolvimento de software há 7 anos e já passou pela nossa patrocinadora Luiza Labs, e hoje eu ocupo o cargo de Principal Software Engineer no What's Good. What's Good ele usa tecnologia para fortalecer pequenos produtores e economias locais. Thiago, eu acho que o seu microfone está dando um retornozinho. Thiago está trocando. Isso, obrigado. Já Thiago volta aí. Ainda tá um pouquinho. Aí, beleza. Então tá, retomando, o Thiago hoje ocupa o cargo de Principal Software Engineer no What's Good, onde ele usa a tecnologia para fortalecer pequenos produtores e fazer girar ali a economia local. Adora escrever sobre tecnologia e desenvolvimento pessoal e também curte muito desenvolver outras pessoas. E um bônus é meu irmão, então é uma honra estar aqui. Bom, antes de prosseguir, Thiago, te passar a palavra, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, pessoas, por favor, postem lá no nosso canal do Discord, fica na trilha Angelica Ross, tá? Para ter acesso ao canal, basta se inscrever no evento pelo Eventbrite e o link está aqui na descrição do vídeo. Também os convido a acompanhar o evento através das nossas redes sociais, @PythonBrasil, e quando forem postar algo, por favor, lembrem de colocar a hashtag PyBR2021. A programação do evento, toda a grade pode ser encontrada no site 2021.pythonbrasil.org.br. E sem mais delongas, vamos falar hoje sobre desafios do home office, como melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Thiago, te passo a palavra e uma ótima palestra para todos nós. Beleza, muito obrigado, André. Olá, pessoas, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Thiago e eu vou fazer uma breve descrição de mim, para quem não pode me ver. Então, eu sou um homem branco, estou usando óculos, tenho um cabelo preto curtinho, fone de ouvido e uma camiseta cinza azulada. E hoje o nosso tema é os desafios do home office e como a gente pode melhorar o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Então, uma rápida introdução sobre mim. Então, sou desenvolvedor de software no What's Good, onde a gente usa tecnologia para fortalecer os produtores locais e as pequenas economias. Sou pythonista com muita alegria e também gosto muito de cozinha, então adoro cozinhar, sou entusiasta da cozinha prática e à base de plantas e também faço pães nas horas vagas. Então aqui estão meus contatos, tá, pessoal? GitHub, Twitter, Medium, LinkedIn, se conectem lá comigo depois.
e também estou disponível no Discord para a gente trocar uma ideia. Então, vamos lá, pessoal. Uma outra coisa que a gente tem compartilhado nesses últimos 18 meses é a pandemia. E eu sei que todo mundo está fazendo muita chamada de vídeo, e a gente pode até elencar as frases do ano agora, que são essas aqui. Alô, você está me ouvindo bem? Ou você está falando no mudo? Ou até você fala 5 minutos e depois percebe que a conexão tinha caído, né? Então, são vários perrengues aí que a gente passa. E não bastante, a gente sempre tem que ter também um cachorro latindo no fundo das chamadas. Então, eu mesmo tenho 2, elas sempre tocam terror por aqui. E sempre tem que ter também uma construção em algum lugar, algum vizinho furando parede. É incrível como sempre toda chamada tem que ter um desses elementos. E não podemos esquecer, claro, das festinhas no Zoom, né, pessoal? Para a gente cantar aquele parabéns para você, todos sem sincronia nenhuma, aquela coisa linda. Mas é o jeito, né, pessoal? Bom, mas além desses perrengues, a gente tem coisas mais sérias acontecendo. Por exemplo, essa estatística de que 80% das pessoas estão relatando estar trabalhando mais do que a jornada normal de trabalho, né? Isso é, mais do que as 8 horas por dia. Então, pessoal, o caminho natural que isso nos leva é esse aqui, de que após um ano de pandemia, a gente tem um burnout que cresce ainda mais. E esse problema, ele está ligado à maior pressão no trabalho e à quantidade também de demandas, e também à falta de limites entre a vida profissional e pessoal. Então, eu sei que depois desse tempo todo, a gente está cansado de estar cansado, parece, e é um pouco disso que a gente vai discutir aqui hoje. Então, um pequeno sumário, a gente vai entender quais são os problemas e suas causas no home office, e também a gente vai falar de algumas práticas, tanto na esfera pessoal quanto profissional, para chegar nesse equilíbrio. Então, vamos lá. Os problemas que a gente precisa se preocupar quando a gente estiver organizando a nossa rotina, nosso trabalho, a nossa equipe, são esses aqui. Primeiro de tudo, fazer uma distinção de que home office e isolamento social são coisas diferentes. Então, se você, 2 anos atrás, trabalhasse em home office, você poderia sair para almoçar em algum lugar, poderia trabalhar da casa do seu amigo, da sua família, em algum outro lugar, você podia ter uma vida social normal, mas agora não é a nossa realidade, né? A gente não pode estar fazendo essas coisas, e fora todo o contexto da pandemia, que é extremamente estressante, a gente está em risco. Então, a gente não pode considerar as duas coisas como iguais. Então, a gente tem que fazer essas distinções e saber disso para conseguir propor boas políticas na nossa equipe. Além disso, pessoal, a gente não tem mais aquela limitação física de chegar e sair do escritório. Então, estou trabalhando, não estou trabalhando mais. Como você está trabalhando em casa, e seu escritório é a sua casa, você praticamente está num plantão 24 horas se limites não forem implementados. Então, isso é muito, muito crítico, e esse é um dos grandes fatores que a gente não tem conseguido descansar muito bem nessa pandemia. E também posso trazer aqui a ineficácia da comunicação, que a comunicação mudou, pessoal. A gente não pode mais se comunicar como a gente fazia no escritório. Por exemplo, a gente ir lá, cutucar o nosso colega e pedir a informação que a gente precisa. Agora, toda a comunicação é digital e a gente precisa se adaptar para essa nova comunicação. E se a gente falhar nessa adaptação, a gente vai ter mais problemas, mais danos, menos equilíbrio e não vai ficar saudável para a equipe. Um desses problemas gerados é a própria quantidade de reuniões que a gente tem feito. Então, numa tentativa das empresas de deixar a comunicação mais síncrona, deixar a coisa um pouco mais parecida com o que era antes, a gente tem feito reunião atrás de reunião. Então, tem até um termo novo agora, que é fadiga do Zoom, que é esse cansaço extremo que a gente sente depois de várias horas em chamada. E isso não é saudável e tem formas melhores de se resolver isso. E também posso citar a falta de senso de urgência e o respeito aos limites. Então, muitas vezes, a comunicação ela não passa exatamente qual é a prioridade, qual é a urgência daquilo. E aí é muito fácil a gente acabar se estendendo, trabalhando demais, cruzando os limites. Então, tudo isso vai se acumulando e fica extremamente difícil resolver esses problemas no home office. Mas eu trouxe algumas sugestões para a gente lidar melhor com isso. Beleza? Então, gente,
Guardem essa frase com muito carinho na cabeça de vocês, que é o seguinte: o descanso faz parte da produtividade. Então, eu sei que todo mundo já teve um dia em que você fica trabalhando até tarde e não consegue resolver um determinado problema, mas no dia seguinte, depois de dormir, você vai e resolve em 5 minutos. Então, todo mundo passa por isso. E não é coincidência, não é milagre, é o descanso que faz isso. A gente, quando dorme, a gente tem vários processos no nosso corpo que fazem a gente pensar melhor, fazem a gente tomar melhores decisões. E as metodologias ágeis já falam disso já faz pelo menos 20 anos, que é você ter um desenvolvimento sustentável na sua equipe, que é você realmente não trabalhar mais que 8 horas, você está com a equipe descansada. Então, nada disso é novidade, só parece que está sendo esquecido, né? Então, a minha recomendação aqui é cuidado com essa conversa de trabalho enquanto eles dormem, né? Toda essa conversa que é um excesso de positivismo, isso não é saudável. Se for para trabalhar enquanto alguém está dormindo, que seja seus cachorros, seus gatos aí, seus bichinhos, então não caiam nessa conversa, tá? E aí, ok, descanso é importante, mas como que faz? Então, eu separei também algumas práticas. Então, uma delas começa lá no dia a dia, que é a gente fazer o uso de ferramentas de comunicação adequadas, né? Então, usar uma ferramenta, por exemplo, o Slack ou o Discord, que permite que a gente separe as comunicações e não fique usando o mesmo aplicativo tanto para as conversas pessoais quanto as profissionais. Então, é muito comum a gente, às vezes, ver uma mensagem às 9 da noite e se sentir compelido a responder ou a continuar trabalhando. Então, isso é uma das coisas que ajuda a gente a botar o limite de novo no lugar, aquele limite de sair do trabalho. Então, quando você sai desses aplicativos, você sai do trabalho também. E aí, se a gente usar esses aplicativos, esses apps, essas plataformas apropriadas, a gente pode também silenciar as notificações depois de um horário determinado. Então, de novo, para a gente não ficar num plantão 24 horas, é importante que toda a equipe saiba e respeite que as pessoas vão silenciar as notificações e descansar, para que todo mundo esteja saudável e produtivo, né, no dia seguinte. Então, usando essas ferramentas adequadas, você consegue fazer isso, né? Então, evitem usar o WhatsApp ou essas ferramentas que vocês usam para as conversas pessoais, para o trabalho. Esse é muito, muito importante. E aí também, pessoal, descanso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. E a minha recomendação para vocês é que vocês busquem entender o que funciona melhor para vocês. E, em geral, uma recomendação forte que eu quero fazer é tentar diminuir o tempo de telas. Porque se a gente trabalha no computador já por 8 horas por dia, depois a gente vai para o celular, depois a gente vai para a TV, é muito fácil a gente ficar o dia todo vendo telas. E isso tem certos impactos no nosso sono, né, no nosso ciclo circadiano, né, que é o nosso relógio biológico. Então, tudo isso vai atrapalhando e vai se acumulando. Então, tentem evitar telas antes de dormir, 1 hora, alguma coisa assim, para dar um descanso, né, para os olhos e tudo mais. E com muita dor no coração, a gente precisa falar do nosso querido cafezinho, que também atrapalha o sono. Então, todo o propósito do café envolve você ficar mais acordado, mais disposto. E se a gente exagera nisso, a gente vai ter problemas de sono, a gente vai descansar, ter um descanso pior. Então, evitem, pessoal, vocês descontarem o cansaço no café. Por exemplo, acordei cansado, descontei no café, depois eu não vou dormir de novo, direito, aí eu vou descontar no café de novo, aí eu não vou dormir de novo, direito, e aí vai esse ciclo eterno, e a gente nunca está descansado direito. Então, café é uma delícia, mas cuidado com ele, usem com moderação. E aí, nessa linha, vamos falar também de exercícios físicos, que não tem realmente segredo nenhum. Então, todo mundo já sabe sobre o sedentarismo, né? Toda a comunidade médica, nutricionistas, educadores físicos vão te falar sobre a importância de exercícios. Isso é uma coisa que vai favorecer a gente tanto no presente quanto no futuro. Então, se a gente já começar a fazer exercícios hoje, a gente já vai ter um descanso melhor, já vai conseguir pensar melhor, ter uma mente, um corpo mais ativo. E também no futuro a gente vai evitar doenças vinculadas ao sedentarismo. Então, o meu pedido aqui é que a gente evite mesmo ficar postergando, atrasando isso, né? Ficar nessa de amanhã eu começo, mês que vem eu começo,
porque a nossa saúde ela é finita, a gente tem que tomar conta dela hoje, para no futuro a gente ter uma vida um pouco mais confortável, né? E aí a minha recomendação também é você ter um período de exercícios na sua agenda. Então, se você pode trabalhar por horário flexível, por que não colocar lá 3 da tarde um exercício, aí você faz uma pausa, faz o exercício e volta para trabalhar. Ou 10 horas da manhã. Aí, de novo, aqui cada pessoa tem que se observar e achar o que é melhor para cada um, mas é importantíssimo que isso esteja marcado, né, pelo menos. E aí eu quero deixar a recomendação desse artigo para vocês, que é os efeitos do exercício e da atividade física na ansiedade. Então, eu quis trazer esse artigo porque ele é muito completo, então ele tem várias referências linkando para ele é bem completão. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo um pouco mais científico, vale muito a pena dar uma olhada e já ir vendo como tudo se encaixa, né? E aí, pessoal, agora a gente vai entrar nas práticas que você pode fazer na sua esfera profissional para ter um melhor descanso, né, um melhor equilíbrio. E eu trouxe essa frase aqui, que é o seguinte: 60% de todos os problemas de comunicação, 60% de todos os problemas das empresas resultam de falhas de comunicação. E eu acho que essa frase é muito interessante e tem tomado novas proporções, porque quando a comunicação não é eficiente, isso gera problemas não só para a empresa, mas e também para as pessoas. Então, isso vai invadir o seu descanso, o seu tempo pessoal. Então, essa frase, para mim, é muito marcante e tem criado novas proporções. Isso é muito, muito importante. Então, para a gente resolver parte desse problema, é importante que adote uma comunicação assíncrona por padrão na nossa esfera profissional. Então, uma comunicação assíncrona, ela é não simultânea. Então, isso quer dizer, você não precisa da pessoa exatamente ao mesmo tempo falando com você. Você pode mandar uma mensagem, a outra pessoa vai ver e responder quando for possível, né, quando for oportuno. Então, tudo isso é uma ferramenta muito importante para a gente diminuir o senso de urgência e aumentar a flexibilidade das pessoas. Então, a gente não vai ficar mais dependendo das pessoas no mesmo tempo, né, aquela coisa tão simultânea assim. A gente vai se livrando aos poucos disso. Então, eu trouxe aqui algumas práticas também, alguns exemplos para ficar mais claro sobre como fazer isso. Então, pessoal, olha um exemplo aqui. Ao invés de eu falar para a pessoa, oi, tá aí, pode falar? Reparem que, quando a gente espera uma resposta imediata assim, a outra pessoa vai se sentir mais pressionada a responder na hora, porque tem uma ação dependendo da outra pessoa para que eu continue a dar a informação. E não precisa ser assim. Então, vamos ver um exemplo um pouco melhor, que é esse aqui. Ao invés de eu falar, oi, tá aí, pode falar? Eu posso falar assim, oi, eu estou trabalhando nessa discussão sobre o home office e eu queria a sua opinião sobre esses pontos X, Y e Z. Você pode me retornar quando puder? Então, o que é importante a gente notar nessa mensagem é essa palavra-chave aqui, ó. Pode me retornar quando puder? Isso aí já dita a urgência, a outra pessoa já vai saber que não é urgente. É claro que a outra pessoa vai ser educada e vai me responder em tempo oportuno, né? Não vai me deixar no vácuo por 5 dias. Mas é importante eu já deixar a urgência clara, já deixar a mensagem clara. Assim, a gente não depende mais dessa simultaneidade. Então, de novo, já informa tudo que você precisa falar e deixa claro qual que é a expectativa de resposta, né, de urgência. Um outro exemplo, que é evitar escrever mensagens com pouco foco, ou com assuntos misturados, ou informações incompletas. Então, por exemplo, aqui, né? Olha essa mensagem. Oi, deixa eu falar para vocês. Sabe aquele negócio que a gente falou semana passada? Aquele projeto? Então, vai dar certo, só que vamos combinar. Então, é ruim, né, gente? Eu sei que é ruim. Mas vocês viram que assim, eu falei um monte, mas não tinha conteúdo nenhum nessa mensagem. Estava tudo muito vazio, muito vago. Então, uma mensagem assim é ruim, evitem, tentem ter um capricho um pouco maior com cada mensagem. E aí, um exemplo um pouquinho melhor é esse aqui, de ter uma mensagem completa já e usar as threads para favorecer a organização dessa informação. Então, você pode passar lá, né, a mesma mensagem que a anterior. Pessoal, sobre o projeto X, a gente discutiu semana passada e eu planejei esses endpoints aqui de leitura e de escrita.
Aí você põe lá os trechos de código e fala, vocês podem verificar se funciona para vocês? Então, gente, isso aqui está muito melhor, porque já está lá toda a informação, eu já falo o que eu espero das outras pessoas e fica muito mais claro, né, para a gente achar essa informação depois. E aí, né, as pessoas que tiverem dúvidas ou quiserem falar alguma coisa, elas podem usar as threads para juntar a informação num lugar só. Então, isso ajuda muito você a organizar a sua informação a longo prazo. E aí, claro que se você chegar numa thread que tiver 300 respostas, isso quer dizer que já passou da hora de marcar uma chamada com o pessoal e discutir para chegar numa decisão, porque 300 mensagens é demais e ninguém vai conseguir acompanhar tudo isso. Então, importante, se vocês fizerem uma chamada depois de sair de uma thread, é importante postar a decisão no canal também, para quem não pôde participar, também ficar a par da discussão. Então, aí todo mundo fica inteirado, todo mundo fica sincronizado de forma legal. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é formatar listas, links, trechos de código, porque isso facilita muito a leitura. Então, por exemplo, se você vai colocar um link, ao invés de você colocar aquele link azul gigante, que não dá para você saber o que tem dentro dele, você pode formatar isso e colocar o título do artigo, o título do que você quiser mandar, e o link ser clicável. Então, por exemplo, você põe ali, tipo, 2 formas de reverter commits no Git. O link, você clica na mensagem, e você não precisa clicar no link em si, né, que não dá para saber o que tem dentro. E aí você pode pôr vários links na mesma mensagem, que não vai ficar bagunçado, vai ficar super fácil de ler. E, além disso, formatar o código também. Então, se você vai pôr um trecho de código, coloque ele naquelas aspinhas lá para ficar vermelhinho, ficar na cor certa, que facilita muito a leitura. E aí vocês podem me dizer, mas demora mais para escrever, vou ficar formatando bonitinho assim o tempo todo? Sim, demora mais para escrever. Mas pensa aqui, se você tem 10, 50, 100 pessoas que vão ler a sua mensagem, cada uma dessas 100 pessoas vai demorar menos tempo para ler. E aí todo mundo está ganhando tempo. E aí a coisa fica muito interessante quando todo mundo da equipe já está fazendo assim. Então todo mundo está economizando tempo, todo mundo está se sentindo mais confortável com a comunicação. Isso é uma coisa que no coletivo tem um impacto muito, muito grande. Então, é isso. Sobre comunicação assíncrona ainda, a gente tem as mensagens de vídeo que podem ser usadas para você mandar uma mensagem um pouco mais completa, mais complexa. Então, por exemplo, você tá com um bug lá, um problema no código. Você pode compartilhar sua tela, falar, mostrar, e aí você manda para as pessoas, elas vão ver quando elas puderem, né, em tempo oportuno, e vão te responder em tempo oportuno também. Então, você, de novo, não precisa ter as pessoas ao mesmo tempo falando, e isso, de novo, diminui o nosso senso de urgência, né, aquela coisa que nos impede de descansar. Então, muito importante. E aí essa ferramenta é o Loom, que faz essa questão de chamadas de mensagens de vídeo. Mas agora o Slack também tem essa feature, né? Acabou de sair, na verdade. Então, vocês podem já testar e já colocar em prática esse ponto aqui. Documentação, pessoal. No cenário ideal, gente, a gente vai ter documentações para processos e tudo que a gente precisa fazer, e a gente não vai depender de pessoas para obter informações, né? Toda a informação vai estar documentada. Isso é muito importante para times distribuídos, né? Times remotos ainda mais. Então, um pequeno aviso, amanhã vai ter uma palestra sobre isso, que eu achei muito interessante, que vai ser um ótimo complemento para esse tópico. Então, amanhã a gente se vê lá também nessa palestra. Então, tá. Documentação também, ela aumenta a autonomia do time. Então, ao invés de você parar uma pessoa, parar o que ela está fazendo para ela te explicar alguma coisa, você mesmo acha a documentação, faz o que precisa fazer e boa, não precisa parar ninguém. E eu acho que o mais importante também é a gente ter uma informação que ela é pesquisável e acessível a longo prazo. Então, assim, a pessoa às vezes saiu da empresa, ela não pode levar o conhecimento com ela. Então, assim, é até uma questão de profissionalismo que a gente documente tudo que a gente faz, e se a gente precisar sair da empresa, precisar sair de férias, ninguém vai sair prejudicado por conta da nossa ausência. Então, é uma questão até bem profissional a gente manter tudo documentado, tudo redondinho, para não deixar ninguém na mão aí, né?
Então, vamos falar também de reuniões mais produtivas. Então, a gente tem falado aqui sobre evitar reuniões com a comunicação assíncrona, mas reuniões são ótimas para debater ideias de forma dinâmica, para você aumentar a conexão da equipe. Então, a gente não precisa evitar para sempre as reuniões. A gente só precisa usar com cuidado e não como a primeira opção. Então, algumas práticas para a gente melhorar isso. A gente pode analisar se vale a pena mesmo investir o tempo nessa reunião. Porque, olha só, 1 hora de chamada com 10 pessoas, isso é 10 horas de tempo investido. Muita coisa, né? Eu também assusto com esses números. Mas quanto de trabalho que não daria para fazer com 10 horas a mais, né? Numa semana ou num dia? Então, realmente é uma base para a gente se espelhar e ver se vale a pena mesmo juntar todo mundo. Caso a gente for juntar todo mundo, é importante marcar com antecedência e ter uma agenda definida para a gente não fugir do tema. E marcar com antecedência é para a gente não ficar o dia todo esperando reuniões espontâneas acontecerem. E a agenda definida também, a gente não vai ficar batendo papo que não tem nada a ver com o assunto e não vai render nada. Então, essas são 2 formas de a gente fazer a reunião render um pouco mais. E para fechar as reuniões, sempre tem que terminar com ações e responsáveis, porque se for só um bate-papo de 1 hora que não leva a lugar nenhum, era melhor nem ter feito, né? Então, se for terminar uma reunião, sempre tem que ter ações originadas dessa reunião e responsáveis por elas. E aí eu queria bater um papo com vocês também sobre autonomia, alinhamento e responsabilidade. Que é o seguinte, pessoal, quando a gente tem um trabalho remoto, que seja, que ele é alinhado corretamente e o time tem autonomia e tem confiança para realizar esse trabalho, você vai ter muita fluidez na sua equipe, você vai conseguir respeitar bem esses limites pessoais. Então, é muito importante a gente se preocupar com essas 3 palavrinhas e eu vou deixar algumas recomendações. É claro que esse é um assunto muito grande, né? Não caberia aqui, mas algumas pequenas coisas que é o seguinte: sempre manter o time atualizado com o progresso. Então, se você está trabalhando numa coisa que era para ficar pronta numa sexta-feira, e você ficou 2 semanas nisso, e chegou na última quinta, você fala, ixi, não deu certo, não consegui fazer. Isso é ruim, porque você poderia ter informado antes que as coisas não estavam dando certo, para as pessoas poderem te ajudar também. Então, sempre que tiver algum problema, algum imprevisto, é importante compartilhar isso com a sua equipe, para que todo mundo possa compartilhar a responsabilidade também e evitar essas quebras de confiança, esses problemas de responsabilidade mesmo. Então, importante, sim, deixar o ego de lado e realmente avisa todo mundo se alguma coisa não está legal, que todo mundo vai sair ganhando com isso. Legal? E aí tem também conexão interpessoal, que é solitária, a gente está em isolamento, né? Vocês sabem muito bem. Então, a gente precisa achar algumas formas de ter conexões um pouco mais próximas, né? Porque no escritório, a gente tinha lá as conversinhas de bebedouro, né? Você ia pegar um café e conversava com as pessoas. E no modelo remoto não tem nada disso. E é uma coisa que faz falta para a gente. Então, aqui na empresa, a gente implementou o cafezinho virtual, que é um período aí de 30 minutos para a gente se conectar, trocar uma ideia sobre filme, música, qualquer outra coisa que não seja trabalho. E aí isso realmente faz muita diferença no dia, né? Porque a gente tem uma conexão um pouco mais humana, um pouco mais próxima, tem aquele escape, né? Um momento para desestressar. Então é muito, muito interessante. E aí a gente usa essa ferramenta que se chama Gather, que é um escritóriozinho virtual. Então você pode andar até as pessoas para fazer chamadas com elas, tem as mesinhas de café. Então é bem interessante e parece que a gente está próximo mesmo. Então é muito interessante, mas não precisa usar isso para implementar essas medidas, tá? Então é só uma sugestão também. E acho que a gente terminou praticamente a parte A gente praticamente terminou a parte do trabalho, né? Do que a gente pode fazer no trabalho para melhorar o nosso equilíbrio. E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre trabalho doméstico, que a pandemia também evidenciou esse problema para a gente. A gente está mais tempo em casa, logo a gente suja mais, a gente faz mais bagunça e não tem milagre, né? Então, historicamente falando,
esse excesso de trabalho sempre cai para as mulheres da família, e não é certo a gente estar falando aqui de qualidade de vida, né, qualidade do trabalho, sem apontar esse problema tão grande que afeta muitas pessoas que são mulheres na maior parte das vezes, historicamente. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês e essa recomendação desse Greg News, que fala sobre a indústria do cuidado, né, de como que o cuidado é um trabalho muito invisível, sem valor reconhecido, só que todo mundo agora sentiu que é importantíssimo e não dá para ficar sem. Então, a minha reflexão é que todos possamos fazer melhores divisões com a nossa família e que todos possamos colher os benefícios desse home office, desse equilíbrio, que é possível. A gente só precisa falar disso e resolver. E aí, pessoal, para finalizar, eu quero deixar esse lema da comunidade Python, que é: pessoas são mais importantes que tecnologia. Então, esse é o lema pelo qual eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de poder apresentar esse tema, porque é uma discussão importantíssima para a nossa modernidade. E essa comunidade permite essas discussões porque a gente se preocupa com as outras pessoas. Então, é isso. Fiquem com esse lema. E muito obrigado, né? Então, aqui está um recadinho rápido, é que temos vagas na nossa equipe. Então, o link é whatsgood.workable.com. Tem o QR Code na tela também. E aqui estão os meus contatos, de novo. Então, peguem aí, se conectem comigo, vamos bater um papo. E é isso, pessoal. Agora a gente creio que tem uns minutinhos para perguntas. E eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Muito, muito obrigado pela palestra. É a segunda vez que eu assisto essa palestra e eu sempre consigo pegar mais informações e ter mais insights, então muito obrigado. Acho que é um tema muito necessário para nós falarmos, né? E vou começar a repassar aqui um pouquinho das perguntas. Thiago Leles perguntou lá no Discord se você tem alguma dica para definir quando que uma reunião é realmente necessária ou se essa suposta reunião poderia ter sido apenas um e-mail ou uma mensagem no Slack. Sim, ótima pergunta, vamos lá. Bom, pessoal, acho que a gente pode pensar em reuniões como formas de debater ideias de forma mais dinâmica. Então, quando a gente precisa, assim, tá planejando um projeto, tá discutindo coisas que é importante ter um feedback mais rápido, tipo, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai, uma coisa muito mais rápida, é importante fazer chamadas. Só que nem sempre também. Então, essa pergunta é difícil, acho que é uma pegadinha do Lelis aí, é muito difícil saber isso, mas usem, assim, essa regra da quantidade de horas. Sei lá, 20 pessoas em uma hora é 20 horas de trabalho. Vale a pena jogar esse dinheiro fora nessa reunião? Daria para fazer por fora? E, de um modo geral, acho que fazendo todas as outras práticas, as reuniões vão ficando por si só um pouco desnecessárias. Porque as coisas vão caminhando para um cenário que você não precisa. E quando precisar, você vai saber. Então, é um pouco difícil responder essa, mas vou deixar essas recomendações gerais aí. E cada pessoa tem que realmente observar a sua equipe e ver onde que funciona melhor. Legal, ótimo, ótimo. Eu acho que quando tá tudo muito bem alinhadinho e já rolou umas trocas de mensagens ali, eu acho que a reunião acaba ficando ali meio de último recurso, né? Até porque para a reunião, pelas dicas que você deu, é interessante que tenhamos uma agenda bem definida e a gente repassa. Então, acho que até mesmo quando a gente está montando a ata de uma reunião, a gente já consegue tirar alguns entendimentos ali. Isso. Muito bom. Pode seguir. Não, pode ir, desculpa. Só complementando, você fazendo uma agenda com antecedência, você também pode perceber se não dá para resolver de forma assíncrona. Então, você, sei lá, eu quero discutir essas coisas aqui na chamada. A pessoa vai ali e falar, não precisa de chamada, tá aqui a informação que você precisa. Então, fazer com antecedência é um ótimo truque. Sensacional. É muito do rubber duck debugging, né? Tipo, você usa um patinho de borracha quando você está tentando encontrar um bug e você conversa com o patinho de borracha e você encontra a solução. Tem uma pergunta aqui. Você citou várias ações aí, muito massa. E você tem algum recado para as lideranças de empresas sobre ações que elas podem tomar para
melhorar o bem-estar geral da equipe como um todo, coisas que você testou e funcionaram, coisas que não funcionaram. Uhum. Tenho muitas, mas vamos lá. Acho que a parte mais importante é a gente entender que a gente está lidando com outros seres humanos e não com máquinas. Então é importante a gente deixar bem claro que o descanso é importante, as pessoas precisam estar descansadas para fazer bem o trabalho. E se a gente, sei lá, negligenciar esse ponto, a gente vai ter uma equipe que trabalha lá 8 horas, faz horas extras, mas na verdade o valor que essa equipe está entregando ele é baixo, né? Porque as pessoas não estão descansadas o suficiente, tem problemas de comunicação. Então, acho que a maior coisa mais importante é que a gente olhe para as pessoas, que a gente cuide delas como seres humanos, e que a gente possa, assim, construir essa cultura, construir esses modelos de forma juntos. Então, tanto para os liderados quanto para as lideranças, é sempre importante ter uma comunicação muito ativa, falar sobre os problemas, não esconder problemas, né, como eu falei um pouco anteriormente, sempre deixar tudo bem claro, bem transparente, que assim todo mundo ganha. Mas acho que essa é a parte mais importante. A gente precisa gerenciar como lideranças, né, o ambiente e não as pessoas. Então a gente cria um ambiente saudável, que as pessoas possam se desenvolver, e é isso que a gente tem que fazer. Então esse acho que é o recado principal que eu posso dar. Muito bom. Eu vou citar um pouquinho uma frase que você falou que me impactou muito, que é sobre nós termos uma saúde finita, né? Então, em algum momento, nós temos que começar a nos preocupar com o nosso corpo, né? Não só com a nossa mente, mas com o nosso corpo. E como que a gente consegue motivar as pessoas, né? Cultivar uma cultura que fomente em que as pessoas comecem a pensar nessas questões de futuro, saúde e qualidade de vida. A gente vê muitas pessoas, e é por lei, né? Como é que fala? Distribuindo vasos de academia, mas isso não necessariamente garante que a pessoa vá se exercitar. Como que a gente consegue contornar isso? Ótima pergunta. E bem colocado também, né? Então, acho que eu quero fazer uma distinção aqui sobre motivação extrínseca e intrínseca. Então, a motivação extrínseca é aquilo que vem de fora. Então, a empresa dá o vale de academia, dá algum valor para fazer exercício físico. Mas se a pessoa não quiser por si só fazer esses exercícios, isso não adianta nada. Então, aí que a gente vai para a motivação intrínseca, que é aquilo que vem de dentro, né? O que a gente quer para a nossa vida, quais são os nossos objetivos daqui para frente. Então, se a gente tiver todos os benefícios do mundo, todos os vales do mundo, e a gente não quiser fazer pela gente, convenhamos, né? Nós somos a pessoa mais interessada na nossa saúde do mundo, não tem ninguém mais tão interessado. Então, ninguém vai fazer pela gente, né? A gente tem que fazer. Então, isso tem que vir de dentro, tem que vir de cada pessoa. E os vales ajudam, mas não resolvem o problema. E aí você está numa equipe que as pessoas já te incentivam, que você tem essa troca, tem essa liberdade, é uma coisa que realmente assim faz toda a diferença. Você se sente mais animado, né, para também se sentir melhor com a equipe. Então, essas recomendaçõezinhas aí. E teve alguma ação que a equipe tomou assim que te motivou a fazer alguma coisa assim e melhorar a sua qualidade de vida? Bom, esse é um ponto que eu venho pensando já faz um tempinho legal, mas eu lembro que teve a gente faz toda semana um horário de palestrinhas internas, né, chama WG Talks aqui na empresa, e teve uma que foi muito interessante, né, que uma pessoa falou sobre como começar a correr, como criar o hábito, como funciona, porque acreditem se quiser, não é só botar o tênis e sair correndo pela rua, tem técnica, tem um monte de coisa. E se você, às vezes, tentou correr e não deu certo, talvez faltou um pouco de técnica. Então, é um assunto bem completo. E eu lembro que isso, na época, me deu uma chacoalhada. Eu pensei, pô, tem que fazer alguma coisa. Porque nessa chamada a gente também já tinha falado sobre alguns desses benefícios, né? Eu lembro que a pessoa, na época, falou que, assim, os bugs mais cabulosos que eu resolvi na vida foi depois de uma sessão de corrida. Então, a pessoa, assim, depois de correr, ficava muito, muito ativa, né? Então, isso me deu um certo choque e aí logo eu comecei, fiquei firme também.
Muito bom, muito bom. É... Bom, acho que vamos chegando, temos 5 minutinhos finais. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, mande aí. Senão eu vou fazendo pergunta, tá, pessoal? Mas é um assunto que eu gosto também. Deixa eu fazer um complemento. Por favor. E a gente falou aqui de muitas coisas práticas, né, para você melhorar a sua saúde, melhorar a empresa também. Mas nada disso substitui uma boa terapia, né, com profissionais da saúde especializados. Então, se você está sentindo com burnout, está sentindo que as coisas não estão certas, é importante também fazer terapia, gente. Então, a gente tem que normalizar mais, falar sobre terapia, fazer terapia. E então é isso. Essas técnicas que eu falei para vocês ajudam muito. Então, você vai implementando aos poucos, você vai ver bem rapidinho uma melhora na equipe, mas não substitui terapia. A gente precisa fazer também para a gente cuidar da nossa saúde mental, tanto quanto a física. Então, era esse o complemento. Muito bom, bom mesmo. Terapia, acho que principalmente do ano passado para cá, de março para cá, a gente viu um boom aí nos atendimentos e na procura por psicoterapia. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas que precisei voltar para a psicoterapia depois desse ano, né? Porque realmente a pandemia aí deixa a gente com os parafusos meio soltos. Para fechar, Thiago, eu acho que mais um recado para as lideranças de equipes, assim. É bem comum a gente ver projetos e equipes trabalhando com prazo para ontem. Como eu, uma pessoa desenvolvedora, consigo manejar isso e tentar puxar um ritmo mais saudável para o time todo? Ótimo. Cara, acho que a gente vai entrar um pouco aqui em falar de agilidade. Então, tem profissionais mais especializados para falar sobre isso, né? Pessoal de Kanban, de Scrum. E todos eles vão falar para a gente que estimar em tempo é uma coisa um pouco complicada, um pouco bastante. Porque software é uma coisa complexa. Às vezes você acha que uma coisa ia levar um dia, levou 5, levou 10. Às vezes você estima 10 dias, mas, sei lá, entrou uma prioridade na frente e aí os 10 dias vai pro ralo. Então, da forma que a gente trabalha aqui, a gente tenta olhar para o passado e coletar métricas do passado para fazer as estimativas futuras. Então, usando o Kanban, a gente consegue saber que mais ou menos cada tarefa leva 7 dias, vamos chutar um valor. Então, se eu for estimar, sei lá, 5 tarefas do mesmo tamanho, eu sei que vai levar, e aí, 5 vezes 7 dias. Então, essa é uma forma também de trabalhar que me deixa muito menos ansioso, porque não tem essa pressão de prazos martelando. A gente abraça essa complexidade da tecnologia, que muitas vezes é difícil de prever, e a gente usa métricas e usa dados para tomar essas decisões. Então, isso é o que realmente me ajuda demais a lidar melhor com essas coisas. E quando é uma demanda que tem uma data fixa de entrega, né? Então, por exemplo, tal API vai ser depreciada até o fim do mês. Então, tem uma data finita. Então, quando é assim, realmente fazer o quanto antes, não deixar para fazer no fim, porque pode ser que entre outra coisa no caminho e aí vai para o ralo de novo, né? Então, é muito importante usar essas metodologias ágeis, entender essas métricas e realmente olhar para o passado para tentar predizer um pouquinho melhor o futuro, que é uma coisa muito difícil de se fazer. Muito, muito obrigado. Então, a gente está chegando aqui ao final dessa palestra maravilhosa. Thiago, queria te agradecer mais uma vez pela palestra, agradecer a todo mundo que está assistindo aí com a gente. Só fazer um comentário aqui, a palestra que o Thiago citou se chama A Importância da Documentação do Trabalho, vai aparecer aqui na trilha Angélica Ross também, amanhã às 15 horas. Então, muito obrigado a todas as pessoas que participaram e a programação volta depois do intervalo. Muito obrigado, pessoal.